Olá, bom estarmos juntos mais uma vez para mais um devocional matinal. Uma palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração. Aqui é o pastor José Carlos Carvalho, um eterno aprendiz do Supremo Mestre. Antes de iniciarmos esse devocional, como eu falo sempre, eu peço a sua colaboração para que esse devocional alcance o maior número de pessoas possíveis. Para isso, eu peço que você acesse o link do canal do YouTube. A primeira coisa que você deve fazer é dar uma curtida. Precisamos bastante aí da sua curtida. Veja se você é inscrito, se não for, inscreva-se, ative o nosso sininho para receber as nossas notificações, compartilhe com seus amigos e peça para que eles se inscrevam, que curtam e também compartilhe com outros. Assim, um compartilhando com o outro, pedindo para compartilhar, vamos fazer uma corrente do bem e vamos permitir que esse devocional se multiplique e chegue ao maior número de casas, ao maior número de pessoas possíveis, para que todos os dias recebam uma porção da palavra de Deus para alimento, para reflexão, para consolo, para direção. A nossa meditação de hoje tem como título Vencendo o Medo. E o texto, Salmo 56, versículo 3. Salmo 56, versículo 3. Que diz o seguinte, vamos ler o 3 e o 4, Salmo 53, versículos 3 e 4, diz o seguinte: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me o simples mortal? Você já sentiu medo? Todos nós estamos sujeitos ao medo. Isso faz parte da humanidade, faz parte da nossa vida. O medo nos paralisa, nos aterroriza. O medo nos leva a perder oportunidades, nos leva a deixar de fazer alguma coisa que temos vontade. Desde criança, os pequeninos já têm medo. Muitos têm medo de dormir sozinho, têm medo de dormir no escuro. As crianças, quando vão para a escola, logo no início, no primeiro dia, têm medo. Vão enfrentar uma nova realidade. Então, o medo está presente na nossa vida. E como vencer o medo? Porque quando a gente pensa em medo, a gente pensa em um sentimento, pensa em alguma atitude negativa. E de certa forma até é. E nós precisamos um pouquinho de medo, porque senão seríamos afoitos, cometeríamos vários erros, várias coisas que viriam a nos prejudicar. Mas muitas pessoas deixam de viver, deixam de aproveitar as oportunidades, porque tem medo. Vivem escravas do medo. E o interessante é que quem escreveu isso aqui, quem que disse isso? Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Davi. O homem que, quando a gente analisa a vida dele, a princípio a gente não consegue detectar medo na vida dele. O homem que, quando cuidava das ovelhas do seu pai, enfrentou um leão, enfrentou um urso e os venceu. O homem que enfrentou um gigante, quando um exército todo se apavorou, se aterrorizou diante dele. Ele vai lá, enfrenta e vence. Um homem que logrou êxito em várias batalhas. E aqui ele confessa que tem medo, que está sujeito ao medo. E ele diz, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Como eu disse, embora o medo faça parte da nossa vida, nós precisamos aprender a lidar com ele. Precisamos aprender a vencer o medo, para podermos aproveitar melhor as oportunidades que se nos aparecem durante o curso da nossa vida. E o salmista dá um segredo aqui. Ele diz, quando eu estiver com medo, ou seja, ele coloca aí a possibilidade do medo. E como eu disse antes, é uma realidade. Então Davi disse, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Então como é que a gente faz para vencer o medo? Primeiro a gente precisa entender que precisamos confiar em Deus. Não é nas nossas forças, não é nas circunstâncias que estão ao nosso redor. Embora, como eu disse, o medo nos paralisa, nos aterroriza,
nos amedronta e nos faz, às vezes, paralisar e recuar nesse momento em que o medo aparecer, em que o medo se deparar conosco em qualquer situação. O segredo é confiar em Deus. Davi disse: quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. E a confiança nesse Deus poderoso, nesse Deus que não conhece medo, porque o poder dele está acima de tudo e de todos, é na confiança nesse Deus que podemos enfrentar de peito aberto, de olhos erguidos, o medo e sairmos vitoriosos, porque confiamos num Deus poderoso, num Deus que nos ama, num Deus que conhece toda a situação e vai nos dar força, não apenas para enfrentar o medo, mas para vencê-lo. Davi disse: quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Davi está dizendo que os inimigos que se levantam contra nós são pessoas mortais, nós servimos a um Deus imortal. As situações que se levantam contra nós são situações terrenas, passageiras, e nós servimos um Deus eterno, um Deus que está acima de tudo e de todas as circunstâncias. E é baseado nessa confiança em Deus que podemos enfrentar todo e qualquer medo, toda e qualquer espécie de situação que nos amedronta. Podemos depositar a nossa confiança no Senhor. Não é na nossa capacidade, pois se tivéssemos capacidade suficiente, não sofreríamos o medo. É na capacidade que vem de Deus. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso, né? E ele, quando escreve em Efésios, ele fala assim, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. É Deus que nos dá força, é Deus que nos cinge de coragem para enfrentar qualquer situação caótica, nos enfrentar qualquer situação de pânico e qualquer atitude que nos paralise, que nos coloque medo e pavor. Confie em Deus. Então, se você é uma pessoa que vive prisioneira do medo, escrava do medo, aprenda a confiar em Deus. Aprenda a depositar sua confiança no Deus Altíssimo. Como disse o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, eu disse, força, fé, coragem, confie em Deus. É Ele que nos dá força para vencer o medo. Não se torne escravo do medo, torne-se senhor do medo. Aprenda a lidar com o medo e aprenda que as situações que nos atemorizam vão nos tornar mais fortes, vão nos tornar mais maduros. E é nesse Deus que nós confiamos que vamos encontrar maturidade, força para vencer o medo, toda e qualquer situação desastrosa. Pai bondoso, como eu faço sempre, eu me dirijo aqui nos méritos de Jesus e intercedo agora pelos teus servos que têm assistido esses devocionais. Eu peço que o Senhor, através do teu Santo Espírito, visite cada um deles, os ajude, os abençoe, dê a eles força para vencer o medo, dê a eles essa consciência de que precisam confiar em Ti, de que baseando, alicerçando a confiança deles em Ti, eles podem não apenas enfrentar o medo, mas vencê-los no Teu poder. Dê a eles, ó Deus, força e coragem para não desistir, mas para bater de frente contra toda e qualquer situação que os atemorize e saírem vitoriosos de cabeça erguida no Teu poder. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia repleto de alegria, de realizações, que você saia para fazer aquilo que você precisa fazer de cabeça erguida, confiante, com coragem, sem medo. E se o medo aparecer, fica aí a dica. Diga como Davi: quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.